Energia, frequência e vibração. Como isso molda a sua saúde, dinheiro e relacionamento? Muita gente está vivendo um colapso silencioso nessas três áreas: relacionamento, dinheiro e saúde. E normalmente as pessoas pensam que são três problemas diferentes, mas na prática, muitas vezes é a mesma origem se manifestando nessas três áreas. A frequência que essa pessoa sustenta todos os dias no corpo, na mente e nas emoções. Quando alguém não entende sobre energia, vibração e frequência, ela tenta consertar a vida por fora, mas continua repetindo os mesmos resultados aqui por dentro. Porque a realidade que se repete do lado de fora vai ser um reflexo do padrão que se repete do lado de dentro. E hoje eu vou explicar com profundidade e clareza o que é energia, frequência e vibração. Qual a diferença entre elas, como isso se manifesta no seu corpo e como começar a elevar a própria frequência de forma prática, com passos simples e consistentes. Existe uma frase muito conhecida atribuída a Nikola Tesla. Se você quiser entender o universo, pense em energia, frequência e vibração. O ponto é que, mesmo que muita gente use esses termos de forma genérica, na física ela tem um significado claro. Tudo que existe é composto por matéria, e a matéria, quando observada de perto, é composta de átomos. O átomo, por sua vez, é formado por partículas menores, os prótons, os nêutrons e os elétrons. E o que impressiona é que na escala microscópica, o átomo não é uma bolinha sólida, ela é majoritariamente um espaço com partículas em movimento. De forma didática, o que a gente chama de matéria sólida é, na verdade, energia organizada em diferentes níveis de densidade e movimento. E aqui entra um princípio simples: onde existe movimento, existe então vibração. Se as partículas estão em movimento, existe vibração, e se existe vibração, vai existir uma frequência, porque frequência é o número de repetições de uma vibração ao longo do tempo. Então, quando a gente fala tudo vibra, não é poesia, é literal. Do microscópico ao macroscópico existe um movimento. Tudo ou é energia ou é matéria. Então, isso aqui vira uma matéria e vira uma energia. E aí vem a teoria da dupla fenda. Um dos experimentos que mais fez a ciência questionar a relação entre matéria e observação é o experimento da dupla fenda. De forma simples, quando partículas subatômicas são lançadas em uma direção a uma barreira com duas fendas e elas se comportam como se fossem ondas, criando um padrão de interferência. Mas quando o sistema passa a ser observado através de câmeras, medido de forma específica, o comportamento delas mudava completamente. O que isso nos ensina de modo prático e não místico é que a matéria em nível fundamental é mais dinâmica do que sólida e fixa. E o modo como o sistema se organiza depende das condições do próprio sistema, incluindo observação e medição. Por isso, importa aqui, porque o corpo também é matéria e o corpo é um sistema vivo que responde a estímulos internos e externos, pensamentos, emoções, ambiente, som, ritmo e repetição. Agora sim, energia, vibração e frequência explicada detalhadamente para você. Então, vamos diferenciar central com bastante clareza. Energia é o estado do momento. O momento que você sentiu agora. Estou triste é uma energia. Energia, na forma como a gente vai usar aqui, é o estado interno presente. É aquilo que está ativo no corpo e na mente. Amor, paz, gratidão, medo, raiva, culpa, ansiedade, tristeza. Já a emoção é literalmente a energia em movimento. Ela altera a respiração, batimentos, tensão muscular, hormônio, neurotransmissores, foco mental. Ou seja, emoção não é só o sentimento, é um estado fisiológico que atua no bioquímico, na sua estrutura e células. Então, energia é o que você sente agora, e isso pode mudar várias vezes ao longo do dia. Hoje a pessoa pode acordar bem e à tarde cair, simplesmente ficar triste. Pode ficar ansiosa, depois voltar ao normal, pode sentir paz, depois irritação. Isso é energia do momento. Já a vibração já é o movimento, mas a emissão, que é que sai do seu corpo. Se existe energia e essa energia está em movimento, existe então uma vibração. O corpo vibra porque as células vibram, os átomos vibram, o sistema nervoso está sempre em atividade. Mas existe um ponto ainda mais importante. O corpo não vibra para dentro, apenas ele emite. O coração, por exemplo, não é só um órgão mecânico, ele gera um campo eletromagnético.
mensurável. Isso se relaciona com o que a Bíblia já dizia de forma perfeita há milênio. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque ele procedem as fontes da vida. Isso está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Quando o coração está em estado de medo, de tensão, de mágoa constante, o corpo inteiro se organiza em alerta. Lembra que eu falei que a energia muda bioquímica? Então, quando o coração está em paz, seguro e coerente, o corpo inteiro se organiza de outra forma. Então, vibração é o movimento interno e emissão desse estado para fora. Frequência já é um padrão repetido do endereço emocional. Frequência é o que acontece quando o estado energético se repete tanto que vira um padrão na sua vida de comportamento. Então, a energia é o momento. Tem um dia ruim, isso é energia. Se eu tenho semanas ou meses vivendo em medo, em culpa, em ansiedade, isso vai virar uma frequência. Frequência é o hábito emocional, é o lugar interno onde a pessoa mora. E é aqui, e aqui entra outro versículo. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso está em Provérbios 23, 7. Porque aquilo que é repetido vira identidade. E aquilo que vira identidade vira escolhas, ações, relacionamentos, dinheiro e até adoecimento. Então, energia é igual à emoção do momento. Frequência é o padrão repetido dessa emoção ao longo do tempo. E vibração, aquilo que eu emito a partir dessa frequência. É minha assinatura energética. Então, isso eu coloco para fora e eu chego a outras pessoas. E por isso se diz, não é o que eu quero que define minha vida, é o que eu sustento, é o que eu emito. David Hawkes, ele criou uma tabela. A tabela de David Hawkes organizou isso em uma escala, o chamado mapa da consciência, onde ele associa emoções a níveis, trazendo essa vibração. Ele não está dizendo que isso é hertz como na física, ele usa frequência como analogia para explicar níveis de consciência e estados emocionais predominantes. Na parte mais baixa dessa tabela dele, fala de vergonha, de culpa, de apatia, de medo. Mais acima, raiva, orgulho. E existe um ponto de virado que ele chama de coragem. Coragem é quando a pessoa para de culpar apenas o externo e começa a dizer: ok, eu assumo minha responsabilidade pelo meu estado, pelos meus padrões e pelo meu processo. Acima da coragem vem os estados mais expansivos, que são a aceitação, a gratidão, o amor, a paz, a fé. E aqui é o ponto mais importante. Não é sentir medo um dia que define a sua frequência. É repetir esse medo como padrão por muito tempo. Para você ter uma ideia, a Bíblia, ela fala 365 vezes, não temas, ou seja, não tenha medo. Repetição e neuropraticidade, como isso se encaixa? Tudo isso tem um como no cérebro. O cérebro aprende por repetição. Se eu repito um pensamento, eu fortaleço um caminho neural. Se eu repito uma emoção, eu fortaleço um caminho emocional. Com o tempo, tudo vira automático. É o piloto automático emocional. É como aprender a dirigir um carro, por exemplo. O Joe Dispenza explica isso como um condicionamento, quando o subconsciente já aprendeu aquele padrão, ele assume o volante e o consciente, ele, vai dormir. Já o Bob Proctor chamava isso de mudança de paradigma. Para descer uma informação do consciente para o subconsciente, só existe um caminho confiável, que é a repetição. Você precisa repetir várias vezes para que ele se consuma no seu subconsciente. Isso tem um nome científico, neuroplasticidade. A capacidade do cérebro de se reorganizar a partir do que é repetido. E agora eu vou falar para você da teoria de Masaru Emoto, um experimento feito que ele fez. E eu vou te trazer esse experimento para você fazer em sua casa. O Masaru Emoto ficou conhecido por experimentos com a água, observando como diferentes palavras, intenções e estímulos sonoros pareciam associar padrões diferentes. Há discussões sobre a metodologia, mas o valor aqui é o didático. A água é sensível ao ambiente, à vibração, à temperatura, a som, a estímulos, e o corpo humano é amplamente composto pela água. E para trazer isso do abstrato para o prático, existe um experimento simples que qualquer pessoa pode fazer em casa. O experimento do arroz. Não foi exatamente o que Masaru fez, mas eu digo, faça em casa que você vai entender o que eu estou fazendo. Pegue 2 potes de vidro com arroz, tem que ser de vidro, tá? Cozido. Em um pote, escreva palavras e coloque em volta gratidão, amor, vida. No outro, você vai escrever palavras ruins, raiva, ódio, desprezo, as escalas de Hawkes mesmo. Todos os dias, por 1 minuto, fale com cada pote de forma coerente com a palavra. Então, no pote que você fala amor, você começa a falar amor, profetiza, né?
Do outro, fala as palavras ruins. Mas aqui está o ponto principal. O experimento não é só sobre o arroz, é sobre perceber como seu corpo muda quando você entra em um estado de amor versus um estado de raiva. Você vai notar, o estado interno não é opinião, é campo, é emissão, é efeito. Observe os dois potes ao longo do dia e depois você me conta aqui nos comentários o que aconteceu. Você vai perceber que um pote ele vai ficar íntegro, no outro ele vai apodrecer. Então, essa tríade de relacionamento, dinheiro e saúde agora ficou mais clara. Por que isso importa tanto na sua vida? Porque a mesma frequência que você sustenta se manifesta nessas três áreas principais da sua vida. Relacionamento, se eu moro no medo, eu me relaciono por controle, por insegurança, por suspeita, por carência e por defesa. Se eu moro na paz e na coragem, eu me relaciono por verdade, por limites, por maturidade, por presença. Isso é só o básico. No dinheiro, se eu moro na escassez, eu tomo decisões reativas, gasto por ansiedade, travo por medo, saboto por culpa, não me posiciono. Se eu moro em responsabilidade e clareza, eu tomo decisões coerentes e sustentáveis. Já na saúde, se eu moro em alerta constante, o corpo vive em estresse, inflamação, tensão, sono ruim, compulsão, baixa energia. Se eu moro em coerência, o sistema nervoso regula e o corpo responde melhor. Então, não são três problemas diferentes, é uma raiz e frequências sustentadas que afetam todas as três áreas. O passo a passo completo para você destravar. Agora, com tudo isso entendido, vem um guia prático, lógico. E aqui o segredo é constância. Lembre, neuroplasticidade você tem que fazer várias vezes. Então, primeiro, afirmações e reprogramação do seu consciente. Faça uma lista de 7 a 10 afirmações. Elas precisam estar no presente, porque nosso mundo, nosso universo não entende o que é passado e futuro, ele só entende o que é presente. Em vez de eu não sinto ansiedade, use eu vivo com paz e segurança. Minha mente trabalha a meu favor. Eu me sinto guiado e firme por dentro. O ideal é repetir ao acordar e antes de dormir, quando o cérebro também está mais receptivo. Tem um exercício extra muito direto. Liste também seus pensamentos negativos frequentes do lado esquerdo. Escreva pontos positivos do lado direito e esquerdo. E toda vez que o negativo surgir, repita o oposto como se fosse positivo 3 vezes. Isso é um treino neural. No começo cansa, mas depois vai virar uma normalidade na sua vida. Passo 2, gratidão diária. A gratidão não é negar dificuldades, é treinar o cérebro para reconhecer o que você já tem, o que já existe. Escreva 5 coisas por dia, acrescentando cada dia mais por que você é grato. Coisas simples, por uma casa, um café, pela sua saúde, por você acordar, por você ter um cabelo, por você respirar, por você ser quem você é. E aqui um segundo exercício, envie amor e oração para 3 pessoas que te geraram algum desconforto na tua vida. Não é sobre concordar com elas, é sobre liberar o coração de cargas que te prenderam em frequência. Lembre que o coração é por onde entra a fonte de vida. Isso conecta perfeitamente com a Bíblia, vigiar com ações de graça. Passo 3, filtre o ambiente. Aqui tem 3 mini passos. Filmes e séries, reduza conteúdos densos com frequência de terror, de crime, de violência. O que isso está fortalecendo em mim? Pergunte sempre, tá? Por que você assiste tanto isso? 2, notícias. Não consuma diariamente como hábito. Se quiser se informar, escolha 1 ou 2 dias na sua semana, mas não fique vendo notícias ruins. Música. Música entra no cérebro por repetição. Se você quer mudar a frequência, mude o que você repete no seu ouvido. Ouça louvores, ouça músicas boas, músicas clássicas. Não fique vendo bando de músicas que só te traz palavras ruins. E a coragem, não lembre, é o ponto de virada, mas a disciplina é o que sustenta essa coragem. Não é sobre sentir só coisas boas, é sobre não morar no mesmo padrão por anos. Guardar o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. E quando você muda o que sustenta por dentro, você muda o que vive por fora.